Boa tarde a todos. Vamos para mais uma aula de matemática do 8º ano. Com a professora Luísa Tereza, o assunto da nossa aula é triângulos. Definição de triângulos. Aqui a gente temos dados 3 pontos A, B e C não colineares. Não colineares é não seguidos. Chama-se de triângulo ABC a reunião dos segmentos AB, BC e AC. Então, aqui a gente tem uma definição de triângulo, também já foi estudado nas séries anteriores. Os elementos do triângulo. O que é que o triângulo ele tem? Quais são os elementos? Tem os vértices. Os vértices são os pontinhos A, B e C. Temos os lados, que é a união de dois pontos. Cada segmento desse aqui, ó. O A com o B com o C e o A com o C. Temos os ângulos internos, que os que ficam por dentro, A, B e C. E os ângulos externos, que a gente nomeou aqui de outra cor, que são esses que ficam por fora, X, Y e Z. Classificação. Os triângulos, eles são classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Nesse primeiro momento, a gente vai ver quanto aos lados. Quantos aos lados, eles podem ser equilátero. Equilátero é quando eles têm os três lados congruentes. Ou seja, eles têm os três lados com as mesmas medidas. Se esse lado aqui mede 5, esse aqui também mede 5, esse aqui também mede 5. Então, ele é um triângulo equilátero. Temos o triângulo isósceles, que é quando ele tem dois lados congruentes, ou seja, dois lados com a mesma medida. Se aqui medir 10, esse lado também mede 10 e a base é um valor diferente. E escaleno, que é quando tem os três lados não congruentes, ou seja, os três lados desse triângulo, cada um vai ter um valor diferente. Classificação quanto aos ângulos. Quanto aos ângulos, ele pode ser retângulo. Retângulo, ele tem que possuir um ângulo reto. O ângulo reto a gente estudou na aula anterior, que é um ângulo que mede 90 graus. Ele pode ser acutângulo. Acutângulo é quando ele possui seus três ângulos agudos. Ou seja, os três ângulos dele tem que ser menor que 90 graus cada um deles. E o obtusângulo é quando ele possui um ângulo maior do que 90 graus. Ou seja, um ângulo obtuso. É possível classificar os triângulos quanto aos ângulos, conhecendo apenas as medidas de seus lados. Sendo A o maior lado do triângulo, nós temos. Então, aqui são só umas regrazinhas. Se o maior lado do triângulo for o ângulo A, então, sendo A o maior lado do triângulo, nós temos. Se A ao quadrado for menor que a soma dos outros dois ângulos ao quadrado, ele é acutângulo. Se esse A, o valor dele ao quadrado for igual à soma dos outros dois ângulos ao quadrado, ele é um retângulo. Porque um ângulo mede 90 e a soma dos outros dois ao quadrado também tem que ser 90. Se o A ao quadrado for maior do que B ao quadrado mais C ao quadrado, ele é obtusângulo. Teoremas angulares. Então, aqui são algumas regrazinhas que a gente precisa conhecer para na hora que a gente for fazer nossas atividades. Em todo triângulo, a soma das medidas dos ângulos, dos três ângulos internos, é sempre igual a 180 graus. Então, quando eu juntar a medida de A, B e C, esses três valores juntos, eles têm que dar 180. Se eu já conhecer dois deles, tem que ver quanto é que falta para completar 180. Então, os três ângulos juntos, o valor deles tem que dar 180 graus. Teorema do ângulo externo. Qual é o teorema do ângulo externo? Em todo triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, se eu sei quanto é o valor desse ângulo e desse aqui, para mim achar esse aqui que está aqui fora, é só eu somar o valor de A mais B. Também pode ser assim. Você sabendo esses dois aqui,
Vocês podem descobrir quanto é que vale esse. E juntando esses dois aqui, ó, um de fora com um de dentro, tem que dar 180. Observação, esse teorema é válido para qualquer ângulo externo do triângulo. Teorema do ângulo externo. Em todo o triângulo, a soma das medidas dos ângulos externos sempre é igual a 360. Então, os ângulos de dentro, ele mede 180 e os três de fora mede 360 graus. Aqui eu fiz alguns exemplos para melhor vocês entenderem. Qual é a medida do ângulo X do triângulo a seguir? Então, aqui nesse triângulo nós temos a medida de dois ângulos já. Um mede 80, o outro mede 70. E não está faltando o terceiro ângulo. Então, 80 mais 70 mais X tem que dar 180 graus. Aí, somei 80 mais 70, deu 150. 150 mais X igual a 180. Então, eu pego, passo esse 150 para o outro lado, eu troco de sinal. 180 menos 150 vai dar 30 graus. Vocês também podem usar as regras práticas. Vocês podiam somar 80 mais 70, né? Que dá 150, e depois era só pegar 180 menos 150, que daria 30 da mesma forma. O bom de matemática é que a gente existe várias formas da gente resolver. Vocês poderiam só somar eles dois, né? Que daria 150. Pegaria o 180 menos o 150, que daria 30 graus. Exemplo. Mais outro exemplo aqui. Determine a medida do ângulo A. Então, aqui a gente tem o ângulo externo, ele fora. Então, na questão aí anterior, a gente viu no teorema, que se eu sei a medida desses dois ângulos aqui dentro, que não estão ligados aqui a ele, se eu somar esses dois ângulos aqui, eu vou obter o resultado desse aqui de fora. Sabendo que o valor de A é igual à soma dos seus dois ângulos internos, obtemos que A é igual a quem? 60 mais 40, que é igual a 100. Outro exemplo que eu fiz aqui, ó. Aqui tem que achar o valor de X, de Y e de Z. Se eu sei esse ângulo aqui que é 120, quanto é que falta aqui para completar 180? É um ângulo de meia volta. Então, para completar aqui, é só você ver quanto falta para completar 180. E aqui também, ó. Em primeiro momento, percebemos que o ângulo X e o de 75 formam junto um ângulo raso, equivalente a 180 graus. Desse modo, X mais 75, ó, ele forma um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. X mais 75 é igual a 180. Então, X é igual a 180 menos 75. X é 105. Então, você já sabe o valor de X aqui. O ângulo Y e o de 120, assim como os dois acima formam também um ângulo de 180 graus. Então, se eu juntar esses dois aqui, forma 180. Então, Y mais 120 igual a 180. Y é 180 menos 120. Então, Y vai ser igual a 60 graus. E agora, para vocês acharem esse ângulo aqui de dentro, que falta que eu Z, eu já conheço esse, o X, que é 105, já conheço o Y, que é 60. É só vocês juntar os três para vocês descobrir o valor desse que está faltando. Agora, como conhecemos X e Y, podemos realizar a soma dos ângulos internos, que eu juntando os três tem que dar 180, a fim de descobrir o valor de Z. Então, X mais Y mais Z é 180. Então, X é 105, Y é 60 e Z nós não sabemos. Igual a 180. Então, Z é 180. 105 mais 60 é 165. Quando passa o número de um lado para outro, fica negativo. Então, Z é igual a 15. Então, vocês poderiam também somar, ó. Aqui deu 105 e aqui 60. Então, dá 165. 180 menos 165 vai sobrar 15, que é a forma prática de vocês resolverem. Então, até a próxima aula, gente. Caso vocês já queiram ir aprofundando o assunto de vocês podem ir no livro, no capítulo Triângulos, e começarem a estudarem, para posteriormente a gente fazer a nossa atividade.